Olá pessoal, de volta aqui no canal do Sormani para falar sobre a goleada do Santos, sobre o Vasco por 4-1 nessa tarde chuvosa de domingo na Vila Belmiro. Uma vitória importantíssima, porque tira o Santos, depois de 7 rodadas seguidas, da zona do rebaixamento. O Santos entrou nesse Z4 na 18ª rodada, quando empatou na Vila Belmiro em 1-1 com o Atlético Paranaense. O Atlético tinha feito 1-0 com o Fernandinho, e no final da partida, o Marcos Leonardo, de pênalti, empatou o jogo. Mesmo assim, com aquele pontinho conquistado, o Santos não conseguiu evitar a entrada na zona do rebaixamento. Entrou, portanto, nessa 18ª rodada, e agora, depois de 7 rodadas, ou seja, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos finalmente consegue sair dessa zona da confusão. Consegue sair. Mas não tem sido fácil não. O Santos tem lutado bastante para isso, tem convencido os seus torcedores nos últimos jogos, coincidentemente ou não, jogos esses em que ele foi comandado pelo Marcelo Fernandes, que é carinhosamente chamado por todos de presuntinho. O time nas mãos do Marcelo Fernandes é outro, completamente diferente daquela equipe que foi dirigida por outros treinadores nesse Campeonato Brasileiro, como Aguirre, Paulo Turra e Odair Hellmann. Agora o Santos joga um futebol consistente, o Santos joga um futebol competitivo, e o resultado disso é que as vitórias apareceram, tá? O Santos não vencia 2 jogos seguidos desde que ele bateu o Bahia por 3-0 na Vila Belmiro e o Vasco da Gama por 1-0 no Rio de Janeiro. Coincidência ou não, voltou a fazer 2 vitórias seguidas, vencendo exatamente esses mesmos 2 adversários no segundo turno. Ou seja, o Santos precisou de um turno inteiro para construir novamente 2 vitórias seguidas. Tá? Vamos falar sobre isso e também sobre a partida, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, @Fábio Sormani Oficial, @Fábio Sormani Oficial. Se você conhece algum amigo aí que não saiba da existência desse canal, conta para ele. Vamos fazer o canal crescer, tá bom, gente? Agora, para esse canal crescer, é preciso que você se inscreva. Dê seu like quando você assiste um vídeo e acione o sininho para você ficar sabendo quando é que eu solto um novo vídeo, como é o caso desse que eu estou preparando para vocês, soltando neste momento. Então, gente, o jogo foi difícil, não foi um jogo fácil, não. Não foi. Quem olha o resultado, vê Santos 4, Vasco 1, fala assim, não, Santos passeou. Não foi bem assim. Não foi bem assim. O Santos, por exemplo, teve apenas 35% de posse de bola. O Vasco teve 65%. Então, cria uma certa angústia no torcedor ver o adversário tendo o controle do jogo. A bola o tempo inteiro, a maior parte do tempo, nos pés do Vasco da Gama. Estou até procurando aqui a estatística do jogo para comentar mais com vocês. Então, o Vasco teve 65% de posse de bola, o Santos 35%. Isso cria uma certa angústia, porque o Santos estava jogando em casa. E se esperava que depois daquela vitória importante sobre o Bahia, em Salvador, de virada por 2-1, o Santos fosse entrar com a Vila Belmiro. A Vila Belmiro, novamente, ótimo público, 13.545 torcedores. É pouco perto dos outros? Mas é o que dá para fazer, o estádio é pequenininho. É a capacidade quase que total da Vila Belmiro, tá? E repleta de torcedores, eu dizia, essa Vila Belmiro, o Santos embalado por aquela vitória, com a possibilidade de sair da zona de rebaixamento de casa de vitória. O que se imaginava? Que o Santos fosse partir para cima do Vasco e massacrar. Mas não foi o que aconteceu. O Vasco subiu suas linhas, pressionou a saída de bola do Santos e criou muita dificuldade nessa transição defesa-ataque por parte do Santos. Agora, ter a posse de bola apenas, pura e simplesmente, não significa absolutamente nada. Nada. O que interessa é finalizar. O que interessa é aproveitar essas finalizações e concretizá-las em gol. O Santos, por exemplo, finalizou 17 vezes contra o gol do Vasco. O Vasco 13. O Santos fez 4 gols, o Vasco só 1. Aliás, a exceção desse gol marcado pelo Vegete, o gol que foi o gol de empate do Vasco, o Santos vencia por 1-0, o gol do Marcos Leonardo de pênalti, um pênalti que existiu, não adianta dizer que não foi. Foi pênalti, dá para ver com muita clareza. Eu acho um absurdo alguém dizer que não foi pênalti. Eu respeito a opinião, mas eu tenho todo o direito de achar um absurdo. Eu acho um absurdo alguém achar que não foi pênalti.
Pelo amor de Deus, gente. O Pulbita Rodrigues, ele pega a coxa do Marcos Leonardo. Consequentemente, o Marcos Leonardo cai. O Daronco não precisou mais do que 30 segundos para olhar o lance e ver, não, foi pênalti. Eu não vi na hora, mas agora estou vendo aí. O VAR corrige um erro de campo e o Santos vencia então por 1-0 e o Vegete empatou numa bobeada do menino Kelson, que não devia nada ter chutado aquela bola para o gol, porque acabou acontecendo o espirrão da bola, a bola espirrou e no contra-ataque o Vegete fez o gol de empate do Vasco da Gama. Mas eu dizia que a exceção desse lance, o Vasco não criou mais nada. Nada. Foram 13 chutes a gol. Os outros 12, 2 foram bloqueados e 10 foram ou para fora ou para o gol do goleiro João Paulo, não representaram nenhum perigo à meta santista. Nenhum perigo. O Santos, ao contrário. O Santos criou boas oportunidades. Teve chance até com o Jean Lucas de fazer o 5º gol. Mas ficou nos 4, o que está de muitíssimo bom tamanho. Muitíssimo bom tamanho. O Santos goleou, gente. O Santos voltou a golear um time grande do futebol brasileiro. Aí eu nem sei de cabeça agora quando foi a última vez que o Santos goleou um time grande do futebol brasileiro. O Santos fez 4 gols. 4 gols. E é bom lembrar que esse é um novo time. Esse é um novo Santos. O Santos do Marcelo Fernandes. O Santos do Presuntinho, que é carinhosamente chamado por todos. Nas mãos dele, do Marcelo Fernandes, o Santos fez 2 jogos. Venceu o Bahia de virada em Salvador, 2-1, e ganhou agora, ganhou não, né? Goleou, amassou, massacrou o Vasco da Gama por 4-1 na Vila Belmiro. Ou seja, em 2 jogos, nas mãos do Marcelo Fernandes, o Santos fez 6 gols. Sofreu apenas 2, um saldo positivo de 4 gols. Só para vocês terem uma ideia de como isso é importante, o Santos tem no Campeonato Brasileiro um saldo negativo, mesmo com esses 4-1, de 14 gols. Ele fez 27 e sofreu 41. Isso é fruto, principalmente, dos trabalhos desastrosos do Paulo Turra e do Diego Aguirre. 2 técnicos que não deveriam ter passado pelo Santos em hipótese alguma. Alguém pode dizer, senhor Mani, mas o Odair Helman também não deveria. O Odair entregou o Santos na 11ª colocação. A defesa até aquele momento tinha sofrido só 9 gols. Era um time consistente atrás. Tá? Melhorou agora com o Marcelo Fernandes, fazendo uma comparação muito melhor agora com o Marcelo Fernandes. Muito melhor. São 2 jogos, a amostragem não é grande, ela é pequena, mas ela é suficiente para encher o torcedor do Santos de esperança, né? Em relação ao futuro nesse Campeonato Brasileiro. Porque o Santos briga desesperadamente para não ser rebaixado. O Santos ainda não está livre dessa ameaça do rebaixamento. O Santos, nesse momento, está em 15º lugar na competição com 27 pontos ganhos. 27. 1 ponto a mais do que o Goiás, que está na zona do rebaixamento. Se o Goiás amanhã empatar com o Botafogo no Rio de Janeiro, ele empurra o Vasco para o Z4. Tá? Ele empurra, porque ele vai a 27 pontos. Os mesmos 27 do Santos, mas o Santos tem uma vitória a mais. Agora, se o Goiás vencer o Botafogo, ele vai a 29, joga o Santos para 15º, 6º lugar e manda o Vasco para o 17º lugar. Quer dizer, o Santos ainda não está livre dessa perturbação que é o rebaixamento. O Santos tem 1 ponto só a mais. E é bom lembrar o seguinte, no próximo jogo, próxima rodada, o Santos vai jogar contra o Palmeiras na Arena Barueri. O Allianz vai estar fechado por conta de um show. Não vai ter o Dodô, tomou o 3º cartão amarelo. E não vai ter o Lucas Lima, que foi expulso na partida contra o Vasco. O Lucas Lima vai fazer falta? Vai. Entendeu? Mas muito mais falta do que ele vai fazer o Dodô. O Dodô caiu com uma luva. Caiu muito bem nessa grande sacada do Marcelo Fernandes, que foi colocar 3 jogadores atrás, formar uma linha de 3, com o Basso, Joaquim e ele, Dodô. Agora, sem o Dodô, que está suspenso, quem é que vai ser esse 3º zagueiro? O Messias? Porque o Dodô, além de estar bem no quesito marcação, proteção da zaga,
jogo aéreo, ele tem uma saída de bola que possibilita ao Kevson adiantar, se transformar num ponta, o que faz com que o Soteldo não fique mais do lado esquerdo. O Soteldo jogou hoje contra o Vasco da Gama boa parte da partida do lado direito, deixando esse corredor para o Kevson atacar. Kevson fez uma bobagem no gol de empate do Vasco, mas acontece que ele aprenda a lição por conta desse gol que ele concedeu ao Vasco da Gama. Mas é menino, tem muito que aprender ainda, tá? Outra coisa que eu achei importante também foi o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas no jogo contra o Bahia, quem jogou aberto pela direita foi o Joaquim, ficou Joaquim, Basso e Dodô. Nessa partida, por conta do Joaquim ser mais alto do que o Basso, e o Vasco ter um jogador muito importante no jogo aéreo, que é o Vegete, ou Verrete, ele passou o Joaquim centralizado para colar no Verrete, ou Vegete, e deixou aberto pela direita o Basso. Então isso mostra como o Marcelo Fernandes está atento ao adversário, por exemplo. E tem que estar mesmo. Você tem que observar o adversário. Você tem que saber como é que o adversário joga, para você saber como é que você vai escalar o seu time. Então ele prova que, conhece de futebol nesse momento. Amadureceu demais o Marcelo Fernandes. Muito, muito. Mostra isso, conhecimento tático do jogo. 2, ele tem o apoio do grupo. O grupo quer a permanência dele, Marcelo Fernandes. 3, a torcida quer igualmente a permanência do Marcelo Fernandes. 4, a mídia santista, em boa parte, eu entre esses jornalistas, também quer a permanência do Marcelo Fernandes. Não queremos mais aventureiros na Vila Belmiro. Não queremos mais. Vamos deixar lá o Marcelo Fernandes. Ele mostrou em 2 jogos que tem condição de ficar à frente do Santos. E o Santos, ao deixar o Marcelo Fernandes como técnico até o final do ano que vem a gente pensa no assunto. Não sabe nem quem vai ser o presidente. Deixando ele lá, o Santos economiza um dinheiro legal, hein? Legal, para fazer frente às despesas do time nesse final do ano 2023. Então é preciso acreditar e parar com essa história que o Santos, vamos aguardar mais uma rodada, vamos esperar, não tem que esperar nada, não tem que aguardar nada. O técnico é o Marcelo Fernandes e ponto, acabou. Dê tranquilidade a ele e ao grupo para que eles possam continuar trabalhando e fazendo desse Santos um time vencedor, o que fazia tempo não acontecia, né? Bom, em relação ao jogo, né, contra o Palmeiras, que eu falei, o Dodô não joga e o Lucas Lima também não. Entra o Nonato, muito provavelmente vai ser o jogador no lugar do Lucas Lima, e fica esse ponto de interrogação. Quem é que vai jogar no lugar do Dodô? Ao que tudo indica é o Messias, porque hoje no final do jogo contra o Vasco, ele coloca o Messias em campo. Ele coloca o Messias em campo também. Tá, gente, eu queria falar também com vocês a respeito de alguns jogadores, tá? Dessa vitória de 4-1. Marcos Leonardo, muito bom jogo dele, muito bom. Poderia ter feito o hat-trick se não fosse um pedacinho do joelho dele à frente em relação ao último defensor do Vasco, no que seria, naquele momento, o 4º gol do Santos. Quase ele fez o hat-trick. E não é um hat-trick contra o arranca-toco ou o perna de pau. Não, foi contra o Vasco. Mas o Vasco está lá embaixo. Mas o Vasco vinha sendo badalado pela imprensa aí, há umas 3 ou 4 rodadas. Foi lá, quase ele fez um hat-trick. Fez 2 gols. Um foi de pênalti. É verdade, mas o pênalti, quem construiu foi ele. Ele sofreu o pênalti, tá? Aliás, o passe dado a ele para sofrer o pênalti foi do Rincon, que deu igualmente assistência para o Soteldo fazer o 4º gol do Santos. Grande partida do venezuelano. Ele precisa ser um pouco mais econômico na força de vontade. Às vezes ele toma uns cartões que ele poderia evitar. Soteldo, primeiro tempo apagado. No segundo tempo jogou bem e fez o 4º gol da vitória do Santos por 4-1. Agora, ele criou uma confusão no segundo tempo que poderia trazer prejuízo ao Santos. De maneira desnecessária, provocativa, debochada, ele sobe na bola na frente de um jogador acho que foi o Lucas Piton. Pra quê, gente? Pra quê? Aí, os caras do Vasco partiram pra cima dele,
confusão, e nessa confusão resultou a expulsão do Lucas Lima e do Mendel. Acabou sendo bom para o Santos, porque o Vasco murchou, estava 3-1, o Vasco murchou depois dessa confusão, sumiu, e o Santos não, o Santos continuou em cima, na base do contra-ataque, criando oportunidades, e acabou marcando o seu quarto gol com o Soteldo. Eu espero que alguém chegue para o Soteldo e fale, Soteldo, chega, meu, pelo amor de Deus, deixa de ser infantil, deixa de ser criança, cresça, fisicamente você não vai crescer mais, mas cresça mental e psicologicamente, entendeu? Para de aprontar, para de criar confusão, o Santos precisa de você. O segundo tempo que você fez contra o Vasco da Gama foi de encher os olhos. Espero que alguém converse com ele. O Galo, por exemplo, essa é uma das funções do Galo. Tem que chamar. O Soteldo, vem cá, entra na minha sala, não precisa conversar. Cara, o que está vendo? O que você está... Porque ele mesmo, o Soteldo, a gente via pelas imagens na televisão, ele se arrependeu do que fez. Mas ele tem que encontrar o empate. Ou seja, não adianta nada você sofrer o gol e depois se arrepender. O que é sofrer o gol? Fazer bobagem. Você precisa empatar. Na hora que você pensa em fazer a bobagem, eu não vou fazer. Aí você empata. E é melhor ainda quando você tira isso daí da sua cabeça completamente. Mas fez um grande segundo tempo, Soteldo, e foi muito importante. Mas, para mim, o melhor jogador em campo foi o Jean Lucas. Impressionante a bola que esse menino está jogando. Impressionante. Ele está em todos os setores do meio campo. Ele dá qualidade ao time. Ele pega a bola, ele sabe destinar bem a bola. Para mim, o melhor jogador em campo. Tá? Então, Marcos Leonardo, Rincon e Soteldo. Ótimos. Jean Lucas, para mim, o melhor jogador em campo. Domingo que vem tem o Palmeiras em Barueri. Se jogar com essa vontade, com essa determinação e com essa personalidade que mostrou nesses 2 últimos jogos, dá para conseguir coisa boa. O que significa coisa boa? O empatezinho tá ótimo. Tá de ótimo tamanho. Tá de ótimo tamanho. Tomara que ele venha. O time está mostrando crescimento, mostrando confiança. E isso enche de esperança o torcedor santista.